O anúncio da desistência de Joe Biden foi o fim de um processo longo e desgastante que tornou a candidatura dele à reeleição insustentável. Uma história delicada, com gafes, incidentes e episódios difíceis de contornar, que o correspondente Felipe Santana conta agora pra gente. Qual a hora de parar? A idade de Joe Biden já era uma preocupação dos eleitores na última corrida presidencial. Ele tinha 77 anos, mas conseguiu convencer o eleitorado de que estava bem e tomou posse em 20 de janeiro de 2021. Junto com o poder veio a observação constante de sua capacidade física e cognitiva. 2 meses depois de assumir, ao embarcar numa viagem à Geórgia, ele tropeçou várias vezes nos degraus, antes de se virar para saudar o público. Biden sempre procurou dar provas de vitalidade, mas preocupou os eleitores em junho de 2022 ao cair de bicicleta. Joe Biden here, tested positive this morning. Em julho do mesmo ano, pegou Covid pela segunda vez. Gravou um vídeo comunicando que estava bem. 3 meses depois, recebeu um reforço da vacina antes das festas de fim de ano. É recomendação para idosos. No ano seguinte, tropeçou e caiu na formatura de oficiais da aeronáutica. E nesses 4 anos, foram vários os episódios de lapsos na fala. Ano passado, Biden disse que o presidente russo estava perdendo a guerra no Iraque, quando queria dizer Ucrânia. Em novembro, afirmou que a cantora Britney Spears estava fazendo um show no Brasil, quando queria se referir à popstar Taylor Swift. Nesse período, um conselheiro especial do Departamento de Justiça estava investigando o presidente porque ele levou para casa documentos secretos do governo. O relatório final da investigação foi divulgado em fevereiro desse ano e dizia que, quando interrogado, Biden respondeu mais de 100 vezes que não se lembrava, ou não sabia, ou que não tinha ideia. Biden não foi acusado de nada porque faltaram provas, mas o promotor escreveu que o presidente parecia um idoso bem-intencionado com uma memória fraca, que tinha dificuldade de lembrar de detalhes e que seria difícil convencer um júri de considerá-lo culpado de um ato que requer um estado mental afiado. 4 dias depois, Biden convocou uma coletiva para se defender do que dizia o relatório. Mas não deu certo. No discurso, se referiu ao presidente egípcio Abdel Fattah al-Sisi como presidente do México. Depois ele disse: minha memória está bem. Minha memória... Olha o que eu fiz desde que me tornei presidente. Nenhum de vocês acreditava que eu poderia passar as legislações que eu passei. Como isso aconteceu? Bem, talvez eu tenha esquecido do que estava acontecendo. Depois disse: sou bem-intencionado, sou um homem idoso e sei muito bem o que estou fazendo. Um jornalista perguntou: quão fraca é sua memória e você pode continuar a ser presidente? Biden respondeu: minha memória é tão fraca que te deixo falar. Minha memória está boa. Olha o que eu fiz desde que me tornei presidente. 3 semanas depois, Biden fez o exame protocolar e disse aos repórteres: os médicos disseram que eu estou muito jovem. Logo depois desse dia, Biden venceu as eleições prévias para se tornar o candidato do partido na disputa eleitoral desse ano. Todas as pesquisas mostravam, entretanto, que a idade dele era a principal preocupação do eleitorado. Mesmo assim, os democratas seguiram o apoiando e prenderam a respiração, até o dia 27 de junho. Nesse dia, Biden teve que enfrentar Donald Trump num debate. Foi nesse trecho que um país inteiro se perguntou: qual a chance de Joe Biden vencer e de governar por mais 4 anos? Biden estava falando sobre dívida, passou para creches, depois Covid, no encadeamento de ideias sem sentido. Dealing with everything we have to do with, look, if we finally beat Medicare. Na hora, a imprensa americana ferveu. Os principais veículos de comunicação pediam a saída do presidente. Em um editorial, o jornal The New York Times disse que no debate, Biden parecia a sombra do que um dia foi um grande servidor público.
que ele tinha dificuldade de explicar o que faria no novo mandato e de responder às provocações de Trump. Mais de uma vez, ele mostrou dificuldade de terminar uma frase. O jornal escreveu: o melhor serviço que Biden pode prestar ao país é escolher alguém mais capaz. Parecia que o clima poderia mudar quando Biden apareceu no dia seguinte. Em um comício na Carolina do Norte, era outra pessoa, enérgico, potente, capaz. Disse: eu sei que não sou jovem, para dizer o óbvio. Eu não ando com a facilidade de antes. Eu não falo tão bem como antes. E também não debato tão bem. Mas eu sei de uma coisa. Eu sei falar a verdade. Eu sei o que é certo e o que é errado. Eu sei, como milhões de americanos sabem, que quando você é derrubado, você se levanta. When you get knocked down, you get back up. No fim de semana, ele se reuniu com a família e juntos decidiram que enfrentariam essa batalha. Na segunda-feira seguinte, ligou de surpresa para um programa de TV. O apresentador é conhecido como um de seus principais apoiadores. Bravo, Biden defendeu que não são as elites do Partido Democrata que decidem se ele fica na disputa. No mesmo dia, escreveu uma longa carta para os democratas, exigindo que parassem com os pedidos para ele se afastar. Chamou uma reunião virtual com todos, que acabou numa discussão acalorada sobre a idade e a capacidade mental dele. Mas vários tiros saíram pela culatra. Na cúpula da OTAN, convocou uma entrevista coletiva com jornalistas. Mas logo antes, num evento, foi apresentar o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, e o chamou de Vladimir Putin, exatamente o inimigo. Ladies and gentlemen, President Putin. President Putin. We're going to beat President Putin. President Zelensky. Thank you so much, Mr. President, dear our friends of Ukraine. Depois, na coletiva de imprensa, chamou a sua própria vice, Kamala Harris, de Donald Trump. I wouldn't have picked Vice President Trump to be Vice President. Biden foi perdendo, aos poucos, mas de forma consistente, o apoio dos aliados. Até o ator George Clooney escreveu um artigo de opinião no New York Times que dizia: amo Joe Biden, mas precisamos de um novo candidato. Os mega doadores que financiam a candidatura começaram a congelar os repasses, mesmo com diversos encontros com o presidente. E os senadores e deputados candidatos à reeleição começaram a abandonar a candidatura de Biden com medo de afundar as deles próprios. No dia 17 de julho, Biden já tinha sido até anunciado no palco em um encontro com eleitores latinos no estado de Nevada, quando a organizadora avisou que ele não iria mais, que tinha testado positivo para a Covid-19. Biden parecia fragilizado ao caminhar quando voltou para casa. Esse processo natural de envelhecimento de Biden deixou um país ansioso e triste. É como se ele colocasse um espelho na frente de todos nós, um retrato da condição humana. Nós vamos saber a hora em que devemos parar de dirigir, de cozinhar, de tomar decisões importantes que afetam a vida das nossas famílias. No caso do presidente dos Estados Unidos, o poder do cargo é até difícil de imaginar. Mas prever que nos próximos 4 anos Biden ainda seria capaz se mostrou impossível. Ele soube parar.